Um dos conceitos que eu vim aprendendo nos últimos tempos e que me trouxe um alívio e uma paz tão grande é de que eu não preciso resolver tudo sozinho. Para mim, simplesmente não faz sentido a gente ser jogado numa rocha que fica girando e estar largados às traças, largados por si só. Eu estudo autoconhecimento e espiritualidade já fazem uns 8 anos. E o conceito da intuição, para mim, por mais que ele sempre esteja presente nos meus estudos, ele nunca se tornou tão forte como nos últimos tempos. Pois, como eu disse, eu não acredito que nós estamos aqui de passagens ou simplesmente largados às traças. Eu acredito que existe uma equipe, existe seres, existe a nossa família espiritual, o nosso eu superior, chame como é que você quiser, que de certa forma olha por nós e tenta nos ajudar, tenta se comunicar com a gente. Porém, com as limitações da matéria, dessa terceira dimensão, a gente acaba que não consegue ouvi-los, e aí a gente se sente perdido, se sente frustrado, se sente triste e vários outros pontos. Eu, desde pequeno, sempre tive uma sensação de solidão, de estar sozinho, de estar perdido, de não entender o porquê que eu vim para a Terra, ou enfim, o que eu estou fazendo aqui nessa encarnação. E era uma sensação muito inconsciente, muito complicada de entender, porque até hoje, basicamente, eu não sei direito de onde vem. Eu julgo que vem de outras vidas, vem de coisas que estão no meu inconsciente e que talvez eu não consiga necessariamente vê-las e entendê-las concretamente. Mas estar trabalhando a intuição, estar trabalhando o silenciar os pensamentos, o me conectar com esse eu divino, com a fonte, com a espiritualidade, de uma maneira onde eu me coloco em permissão de receber essa ajuda, de permissão de ser inspirado, na permissão de canalizar, por assim dizer, ideias, pensamentos e estar em conexão com essa minha intuição, eu sinto que essa sensação de solidão, de estar sozinho, de estar perdido, ela vem diminuindo muito. E isso está me trazendo uma clareza, uma paz, um alívio, uma sensação de aconchego muito grande, porque quando eu sento para fazer um conteúdo, quando eu sento para fazer uma meditação, quando eu sento para fazer qualquer coisa na minha vida, eu sempre penso, eu sempre sinto, eu sempre visualizo como se eu não estivesse sozinho, como se eu tivesse pessoas ali comigo, como se eu tivesse uma egrégora que me ajudasse naquilo que eu estivesse fazendo, naquilo que eu estivesse falando. Nesse momento que eu gravo o vídeo, é como se eu criasse, pudesse sentir que eu não estou sozinho, que eu estou sendo inspirado a fazer isso. E isso vem ajudando muito a me manter tranquilo, a me manter em paz, a entender que eu estou fazendo aquilo que eu deveria fazer. Eu sempre tive também muito problema de começar projetos e parar, de me questionar se eu estava fazendo a coisa certa, de me questionar se aquilo que eu estou fazendo faz sentido, se eu estou vivendo o meu propósito, e eu acho que é meio que um questionamento de todo mundo que cai no despertar espiritual e quer saber se está vivendo o seu propósito, está sendo agradável, né, espiritualmente falando, está fazendo aquilo que deveria fazer. E é uma sensação que basicamente ou você busca essa conexão ou ela vai te perpetuar pela vida, porque não é como se todo mundo tivesse uma conexão espiritualmente, onde canalizasse os guias, os mestres, os mentores, sei lá, e falasse, olha, é isso aqui que você tem que fazer, ou você tem que fazer aquilo, ou isso, ou aquilo. Eu, pelo menos, não tenho essa voz, esse ser que fala comigo diretamente, mas eu comecei a desenvolver a intuição para também entender os sinais. E os sinais que você desenvolve, você que pode criar, basicamente. Por exemplo, tem gente que usa os números iguais, então vê horas iguais e vê como um sinal de que está conectado com a fonte. É uma das formas que eu uso. Tem gente que tem a conexão com borboletas, com algum animal. Eu vi tal animal, isso me remete a estar conectado com meus guias. Basicamente, cada pessoa pode criar a sua forma de entender essa conexão e pode determinar, basicamente, eu quero que toda vez que eu ver uma sequência de 3 números iguais, eu sinta que eu esteja me conectando com a minha espiritualidade, me conectando com os guias ou recebendo a intuição. Outro ponto que eu utilizo muito para me conectar intuitivamente é a meditação. Medito há muitos anos e nos últimos meses eu venho desenvolvendo uma meditação justamente fazendo afirmações de permissão, de permitir que o universo se mostre para mim, de permitir que o universo mostre o que eu tenho que fazer, me inspire a realizar, me inspire a agir. E essas afirmações que eu venho fazendo, eu sinto como se eu pudesse relaxar, deixar com que o meu corpo relaxasse, deixar com que a inspiração viesse. É como se eu afirmasse no sentido de universo, eu permito que a inspiração flua até mim, eu permito que as bênçãos venham até mim, eu permito que eu consiga estar no meu propósito, andar no meu caminho, eu permito ser um instrumento de luz aqui na Terra. Enfim, cada pessoa pode criar suas afirmações que pode fazer durante a meditação de acordo com aquilo que estiver precisando, né? Nesse caso, esse poder que todo mundo tem, que eu acredito que é a intuição, basicamente é essa conexão com a fonte, conexão
com os guias, conexão com o eu superior, que pode nos auxiliar como um guia na vida, para quem está perdido, para quem não sabe o seu propósito, para quem não consegue tomar decisões também. Então eu sinto que as respostas que a gente tanto busca, o que fazer da vida, será que essa pessoa é certa para mim, se esse trabalho é o melhor para mim ou não, a gente sabe que elas estão dentro da gente. A gente sabe que a gente tem uma preferência, a gente sabe que a gente tem algo que a gente gostaria que fosse, mas a gente fica na dúvida. E usando a intuição, trazendo formas de levar essa intuição, essa vozinha na nossa cabeça, essa sensação de, cara, eu acho que eu prefiro isso, ela vai ficando mais forte. E dentro desse formato, tu pode pedir para que a espiritualidade, por exemplo, te dê um sinal. Então, se você vê horas iguais, ou uma sequência de 3 números que são 333, ou então 777, significa que aquela pergunta que você fez, ela pode ser sim ou não. Você pode brincar com o universo dessa forma. E eu brinco bastante com o universo dessa forma. Como a nossa comunicação com o outro lado, ela não é necessariamente falada, eu gosto de me comunicar muito pela sincronia. Então, por exemplo, se eu ver uma sequência de 4 números 1 ou bastante número 1, eu vou usar como uma sequência de que, cara, eu tô no meu propósito. Se eu ver uma sequência de 444, eu vou entender isso como, cara, os guias estão comigo. Eu, por exemplo, tenho um gosto muito forte pelo número 369, né? 3, 6 e 9, 333, 999, enfim. E sempre que eu vejo esses números ou esse padrão, eu sempre sinto que eu estou conectado, que eu estou no momento presente, que eu estou fazendo aquilo que eu deveria fazer, que eu estou tendo progresso na minha vida. Então, são formas que a gente pode dar para o universo, para pedir se a gente está no caminho, para saber se aquela direção é melhor para a gente, para saber se aquele relacionamento é melhor para nós. Então, eu sinto que ter essas formas de comunicação também faz com que a minha intuição aflore, porque agora eu estou desperto para elas, eu estou entendendo elas, eu estou comunicando, porque os sinais, os números, a borboleta, que seja, os sinais, eles sempre existem. Só que se a gente não está disposto a enxergá-los, é como se eles acontecessem e a gente simplesmente ignorasse. Então, se a gente não está permitindo com que a gente possa ver os sinais, não tem por que o outro lado nos mandar esses sinais, basicamente. E eu sinto que a meditação também nesse processo, acalmar a mente, levar um pouco mais da atenção para o momento presente, faz com que a intuição, com que esses sinais, com que essa comunicação que a gente tem com o outro lado flua muito mais fácil. Porque se você está numa rua muito barulhenta, muito movimentada, tá passando carro, tem barulho, tem gato, tem cachorro, e você está conversando com alguém, já fica difícil de conversar, né? Com barulho e tal, e a pessoa está do teu lado. Agora imagina se você não para um segundo de acelerar os seus pensamentos. Como é que você vai saber se aquele pensamento que você pensou, que veio até você, veio através de uma inspiração ou não? Se você está o tempo todo pensando, seus pensamentos estão muito rápidos. E é óbvio que a gente vai estar o tempo inteiro quase pensando o dia inteiro. Mas se você tirar pequenos momentos durante o dia, seja 5 minutos, 10 minutos, para fazer uma respiração, para fazer uma meditação, para falar mais devagar, acalmar a mente nesse sentido, botar uma música relaxante, respirar, a gente dá brechas para que essa intuição flua, para que essa energia flua. E uma das coisas que eu mais gosto nesse conceito da intuição que eu vim buscando é que ela é muito acolhedora, porque eu sinto que é para todo mundo. Eu sinto que essas pessoas, esses seres, essa energia, Deus está o tempo inteiro falando com a gente, está falando com todos. Mas a gente tem que decidir ouvi-lo, a gente tem que decidir fazer a nossa parte aqui, acalmar a mente, nos conectarmos, buscar bons pensamentos, agir de maneira correta, né? E buscar essa intuição de maneira íntegra, porque eu não acredito que você vai se conectar com bons seres se você quiser utilizar essa conexão aí, essa intuição para fazer mal para as outras pessoas. Eu não acho que é a mesma frequência, né? Não acredito que seja a mesma frequência. Mas quando você eleva a sua frequência, você tem bons pensamentos, cuida da sua energia, fica muito mais fácil de você ter essa comunicação e usar esse superpoder que todo mundo tem. Para mim, na minha visão, conseguir se comunicar ou ter essa certeza, essa intuição, esse sentimento é como se fosse um superpoder. E eu sinto que todo mundo tem acesso. É só tá na maior parte das pessoas adormecido ou então esquecido. E se você gostou desse vídeo, gostou desse bate-papo, eu peço que você possa se inscrever no canal, curtir o vídeo ou enviar para aquele seu amigo ou amiga que gosta desses temas. E eu te vejo no próximo vídeo.